Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, mais uma aulinha sobre funções e o objetivo dessa aula pra gente é discutir algumas funções que aparecem, tá? Não são as mais comuns, ok? Então, de forma breve, apresentar algumas delas para vocês, tá? Vamos começar pelos aletos, que aparecem com uma maior frequência. Então, vamos lá. Eu vou chamar no geral aqui, tá? De aletos. Aletos. E aí nós temos basicamente, posso dividir os aletos em três grupos. O primeiro grupo de aletos, eu vou chamar aqui de aletos de alquila. Com certeza são os que mais aparecem, tá? Quem que são esses aletos de alquila? Os aletos de alquila são grupos, primeiro, aletos, né? Quem são os aletos? São compostos orgânicos que apresentam aí um elemento da 7A, um halogênio ligado a eles, tá? Então, os aletos de alquila, nós temos um halogênio ligado a uma cadeia carbônica saturada, que representa aqui o nosso grupo alquil, tá? Derivados lá dos alcanos, tá? Ah, professor, pode ter insaturação? Até pode ter na cadeia, só não pode ser diretamente ao carbono ligado ao grupo aqui, tá certo? Então, como que a gente vai ter a nomenclatura desses compostos e alguns exemplos? Ó, nomenclatura. O objetivo aqui, pessoal, é ser bem breve, porque tem bastante coisinha para falar. Então, vamos lá. Nomenclatura. Então, ou eu dou o nome oficial, que é halogênio. Aí aqui, quantidade de carbonos, mais ligação, mais O. Então, é halogênio e basicamente dou o nome de hidrocarboneto. Esse é oficial, tá? O PAC. O usual é dado como aleto de substituinte. Ok? Então, vamos colocar alguns exemplos aqui do ladinho já, para ficar tranquilo. CH3Cl. Então, como que ficaria o nome desse composto aqui? Pela nomenclatura da IUPAC, então ficaria esse halogênio é um cloro, então é cloro. Aqui um carbono met, ligações simples an, terminação O. Esse é o clorometano, tá? Aqui, como a nomenclatura usual, eu vou dar o nome de aleto mais substituinte. Então ficaria assim, ó. Deixa eu colocar da mesma cor. Cloreto de. O substituinte é um metil. Então, de metil. Eu já comentei com vocês que quando terminamos o nome com o substituinte, ele não termina em il, ele recebe o sufixo a. Então fica cloreto de metila. Mais um, ó. CH3, CH2, Br. Esse é o bromo etano ou brometo de etila. Certo? Vamos mudar aqui o nosso slidezinho, ó. Esse daqui é mais um exemplo que é importante a gente falar aqui. Ó. Benzeno CH2I. Então, se a gente for dar um nome pela IUPAC, nós temos iodo. Só que o fenil, essa vai ser a cadeia principal, né? Ó. Aqui. Então o fenil vai vir primeiro. Ó. Não precisa indicar a posição, porque só tem um carbono. Fenil, iodo, metano. Metano. Eu ia falar benzeno, perdão. Metano, fenil, iodo, metano, tá? Então esse é o nome do nosso composto.
Beleza? Se for a nomenclatura usual, que é o mais comum, ficaria iodeto de benzila. É o nosso substituinte aqui. Benzil, ó. Tudo isso é um benzil. Beleza? Ai, metendo, foi foda. Tá aí. Então, show de bola. Mais uma. Outra dentro dos aletos que é importante são os aletos de acila. Os aletos de acila são conhecidos como cloretos de ácidos. Ó, por que eles têm esse nome? Lembra lá da funçãozinha do ácido carboxílico? C dupla O, OH. Qual que é a diferença? A diferença é que a gente tira esse OH, vamos colocar aqui a presença de um Cl. Tá? Ah, professor, não tem aqui com cloro, com bromo, desculpa, com iodo. Não, a gente tem com cloro, tá? Então, para formar esse composto teria que haver uma substituição, por exemplo, né? E de uma hidroxila, e é um reagente muito importante para a produção de éster também, tá? É uma reação mais rápida na produção de éster do que a esterificação de Fischer. Posso usar ele aqui na presença de um etoxi, tá? Um etóxido de sódio, por exemplo, faria aqui a formação de um éster muito mais rapidamente do que lá na esterificação de Fischer. Esse cara também vai aparecer bastante nas reações de substituição eletrofílica que a gente vai ter lá na frente, né? Em anel aromático. Então ele é um tipo de substituição que a gente chama de acilação de Friedel-Crafts, tá certo? Então esse cara é importante, a nomenclatura dele, tá? Aparece bastante. Nomenclatura. Nomenclatura. A nomenclatura vai ser aleto, que é o cloreto, e aí quantidade de carbonos, mais ligação, mais... Aqui vem um nome um pouquinho diferente que a gente não viu ainda, ó. O I lá, tá? Então, um exemplo para nós aqui. Vou colocar dois exemplos de cada, tá? T dupla O L. E aqui, ó. Vamos ver se vai caber. Eu vou colocar em duas partes aqui, vai caber sim. Aqui. Cloreto. Cloreto. Deixa eu ver só até onde é que vem. Eu vou marcar com... aqui. Beleza. Cloreto de... Ó, 2 carbonos et. Ligações simples an. Terminação oíla. Então esse é o cloreto de etanoíla. Aparece bastante a nomenclatura desses compostos lá no contexto das reações de substituição. E esse daqui a gente vem com o benze, né? Lembra que eu falei para vocês, ó? Quando tem o benzeno ligado a um carbono de carbonila, nós temos o benze. Então esse é o cloreto de benzoíla. Benzoíla. Show de bola? Então esses são os aletos de acila. Temos também os aletos de arila. Um substituinte aril é um substituinte aromático. Então, ó, só para não deixar passar em branco. Aletos de arila. Tá? Então é quando eu tenho aqui, esse daqui eu nem vou colocar regra de nomenclatura, tá? Quando eu tenho um aromático e vou fazer até assim, ó, que eu não gosto, mas vou fazer. Um aleto ligado diretamente ao aromático. Lembra que eu coloquei um exemplo passado ali, o iodeto de benzila? O benzil, ele não está ligado diretamente ao aromático, então não pode ser considerado de arila, tá? Não é um radical aril. Radical benzil, substituinte benzil, não é radical aril. Então, ó, vamos colocar alguns exemplos aqui, ó.
Ó, vamos colocar um pro flúor, que nós não fizemos nenhum. Então seria fluoreto de fenila. Bem tranquilo, tá? Isso é um tipo de haleto de arila. Desculpa, fugiu aqui da cabeça. Certo? Então, só para... Não aparece tanto essa classificação, mas é interessante só para a gente lembrar aqui o substituinte aril é um substituinte aromático. Belezinha? Show de bola. Vamos lá para mais um. Ó, vamos falar aqui da função. Vou colocar as duas, eu vou até escrever esse daqui. Ó, nitrila e isonitrila. Eu consigo colocar os dois no mesmo... Tá torto? Tá ótimo. Certo? Consigo colocar os dois no mesmo esquema. Ó, um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Ó. Na minha cabeça isso tá bonito. Tá. Então vamos lá. Nitrila, é bom que ficou bem apagado, né? Nitrila e isonitrila. Show de bola. Esse é o objetivo mesmo. Vamos falar das nitrilas. A nitrila tem essa característica aqui, ó. RC tripla N. E a isonitrila RN tripla C. Então a gente tem essa característica aqui para as duas. Seria basicamente, se a gente fosse apresentar as cargas formais aqui, esse cara positivo e esse negativo. Qual que é a diferença entre eles? A diferença é nomenclatura e estabilidade. Esse cara aqui, a nitrila, ele é mais estável. Esse daqui é mais instável comparado com a nitrila. E eles se convertem um no outro por equilíbrio tautomérico. Tá? Sobre a nomenclatura. Nomenclatura. Aqui a gente vai usar a nomenclatura de nitrila para as nitrilas. Então vai ser cadeia carbônica. Como se fosse um hidrocarboneto, tá, pessoal? Então, quantidade de carbonos, mais ligação, mais O, mais nitrila. Ou, como nome usual, cianeto. Por que cianeto? Isso daqui vem lá do ácido cianídrico, ó, C tripla N. Então, cianeto e aí o substituinte. Eu vou colocar um exemplo, beleza? Esse cara aqui, a isonitrila, ela recebe um nomezinho assim mais chatinho, tá? Então é o substituinte mais carbilamina. Ou, forma usual, substituinte mais isonitrila. Lá. Beleza? Então vou colocar dois exemplos e discutir um caso especial aqui com vocês, ó. CH3C tripla N. E aqui CH3 CH2. Não, esse eu vou colocar dois compostos que não se vou colocar um que se converte no melhor. Opa. N tripla C. Tá? Ó, só para vocês prestarem atenção que tem um esqueminha da nomenclatura. Eu vou fazer só esse exemplo para cada um deles, tá? A nomenclatura oficial, então. Nós temos dois carbonos. Então, isso daqui é o etano nitrila. Esse é o nome do composto. Dois carbonos, ligações simples O, mais nitrila a função. Esse cara aqui é o metil carbilamina, tá? Só tem que tomar cuidado com o nome usual.
da nitrila, tá? Eu vou colocar o nome usual da isonitrila. É metil isonitrila. Lá. Esse cara aqui vai ser cianeto. Cianeto. Só que prestem atenção, cianeto é esse grupo, ó. Esse é um grupo cianeto. Então, o que que sobra? Qual que é a parte orgânica aqui? Esse metil só. Então, cianeto de metila. Toma cuidado, tá? Porque ó, o etanonitrila vira um cianeto de metila. Então, tem muita gente que confunde essa nomenclatura. Se eu for dar o nome usual e usar cianeto, esse carbono não pode ser contado para eu colocar o substituinte, porque ele não faz parte da partezinha orgânica da nossa cadeia. Tá certo? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo bem? Acho que aqui é tranquilo. Bom, então vamos para o próximo. Deixa eu ver o que eu coloquei na sequência aqui. Tio álcool e tio éter. Então, vamos para esses dois aqui. Também de forma rápida. Tio álcool e tio éter. Ó, tio álcool e tio éter são funções importantes, mas que não tem aquela relevância assim no sentido de aparecer com muita frequência nas provas, tá? Vamos colocar uma corzinha mais clarinha aqui. É isso. Beleza. Então, não tem tanta relevância no sentido de aparecer assim com muita frequência nas provas, mas é importante você conhecer. Então, o que é um tio álcool? O álcool é quando eu substituo o oxigênio por um enxofre. Álcool. Então, imagina um álcool, eu tenho um OH, eu substituo esse O aqui por um elemento enxofre, o mesmo grupo lá do oxigênio. Então, isso é um tio álcool. E tio éter é a mesma lógica, ó. Então, tio éter. Um éter seria isso daqui. Um tio éter, eu vou substituir o nosso oxigênio pelo enxofre. E aí eu vou ter o éter. Tá aí. Isso é um tio éter e isso daqui é um tio álcool. Nome, nomenclatura. Aqui, quantidade de carbonos mais ligação. O álcool termina em ol. O tio álcool termina em tiol, tá? Tanto é que esses compostos são chamados de tiol. E a nomenclatura do éter, nós vamos ter daquele mesmo esquema, tá? Vamos colocar assim, ó. Cadeia menor. Cadeia maior. Então aqui a gente vai colocar a quantidade de carbonos mais U mais a cadeia maior vai ser tio, quantidade de carbonos mais ligação mais, ok? Então alguns exemplos aqui pra gente, tá? Vamos colocar aqui um importante tio álcool, ó. É esse cara aqui, ó, CH3, CH2, CH2, CH2SH, tá? Vou dividir a nossa. Opa. É isso. Então, ó, um importante exemplo é esse cara aqui. São 4 carbonos, então but, só ligações simples, an,
Terminação, ó, vem um O aqui para não ter esse encontro de consoantes e ficar foneticamente melhor para falar, ó, butanotiol ou butano 1-tiol. Tá ligado ao carbono 1. 1, 2, 3, 4. Por que esse cara é importante? Porque ele é adicionado, pessoal, ao gás de cozinha, por exemplo, para trazer aquele odor característico do gás de cozinha. O butano e o propano, que são os gases que compõem o gás de cozinha, né, o GLP, em maior proporção, eles são inodoros. Então a gente precisa fazer a adição de um gás, e esse gás, esse composto que a gente faz a adição, seja gás ou seja um composto muito volátil, ele tem um odor característico. E é o odor característico que a gente sente quando há vazamento de gás. É do butanotiol. E a gente vai chamar esse cara aqui também de mercaptana. Tá? Os tioálcools são mercaptanas. Tudo bem? Tioéter. Então vamos colocar um exemplo de tioéter aqui. CH3, S, CH2, CH3. Então vou pegar a cadeia menor aqui, ó, metil, tracinho, til, etano. Esse vai ser o nome do nosso composto. Então aqui um exemplo de tioálcool e tioéter. Show? Eu vou colocar mais uma função e acho que vai ser a última nossa dessa aula. São os compostos, ó, compostos de Grignard. Aqui, ó. Em grandão. São importantes? Os compostos de Grignard são muito importantes dentro de um contexto da orgânica, que é a parte de reações dos compostos orgânicos, tá? Então, vamos lá fazer o nosso enfeite, ó. Vamos misturar, como eu tenho muita noção de mistura de cores, ó. Misturar essa com essa. Parece que ficou bom. Tá. Então, os compostos de Grignard são compostos organometálicos, tá? Vamos lá. Então, organometálicos. E possuem a seguinte forma. R, Mg, por isso metálicos, ó, tem um magnésio, e ligado a um X, sendo esse X um halogênio. Tá certo? A nomenclatura desses compostos. Nomenclatura. Então vamos lá. A nomenclatura vai ser o aleto. Tá? Veja que quando eu coloco halogênio, a gente vai chamar de cloro. Quando eu chamo de aleto, é o cloreto, tá? Então, aleto, desculpa, não cloreto. Pode ser, né? Cloreto, mas não necessariamente, de forma genérica aqui. Aleto de substituinte e magnésio. Esse é o nome do composto, tá? Maravilha. Então vamos lá para alguns exemplos. CH3, MgCl. Como que vai ficar o nome desse cara? Ó, aleto. Então, cloreto de metil. Ó, substituinte. Metil, magnésio. Mais um exemplo. Ó, iodo. Iodeto de substituinte orgânico, um fenil. Fenil, magnésio. Então isso daqui é muito importante no contexto das reações de redução por compostos de Grignard. A gente tem que lembrar do nomezinho para conseguir fazer a estrutura. Cabe mais um exemplo aqui embaixo. Vou colocar mais um, ó. CH3, CH2, CH2, MgBr. Então aqui nós temos o brometo de, ó, 3 carbonos, prop, propil, magnésio.
Então, esses são os compostos de Grignard. Pessoal, essas são as outras funções. É claro que temos mais funções ainda que eu não comentei aqui com vocês, mas no geral essas são as mais importantes dentro das funções que não sejam aquelas outras que nós já comentamos, né? Se a gente for somar aí, então nós falamos, ó, dos hidrocarbonetos, dos álcoois, enóis, fenóis, aldeídos, cetonas, éter, ácidos carboxílicos, sais de ácidos carboxílicos, ésteres, anidridos, já foram 11. Aí viemos com aminas, amidas e nitrocompostos. 14. Acho que estou contando errado. 14, isso. Agora falamos de aletos. Aí eu nem vou especificar aqui de arila, acila, tá? Não, vamos colocar aletos de arila, de acila e de alquila. Já foram 17. Aí mais tioálcool e tioéter, 19. Mais composto de Grignard, 20. Tem outras funções. Comentei com vocês sobre imina, tem imidas também e outras. Mas olha só, no geral, de mais importante nós discutimos aqui. Então, o objetivo dessas aulas foram trazer para vocês as regras de nomenclatura e mostrar como que a gente identifica algumas funções. Eu vou separar as duas próximas aulas para resolução de exercícios e também para trazer uma aula só sobre os compostos e a aplicação deles no dia a dia, que tem aparecido muito mesmo nas provas, tá? Então, vou dedicar uma aulinha só para falar de como que esses compostos aparecem no nosso cotidiano, tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.